Olá, encantadores de história! Começamos hoje mais uma impressionante história. Sou Bruna, trabalho no ramo de design e há 5 anos sou parte da empresa que minha família fundou. Quando me formei, entrei para ajudar a expandir o legado deles, e desde então, tenho me dedicado a cada projeto com afinco. Sou mãe de família, com um marido maravilhoso que me apoia em tudo, inclusive na minha profissão. Embora não tenhamos nos conhecido na faculdade, temos as mesmas profissões e acabamos trabalhando na mesma empresa, o que sempre foi um ponto de conexão forte entre nós. Tenho uma irmã chamada Júlia. Ela também trabalha na empresa, mas o cargo dela é um pouco acima do meu. Ela está na administração, lidando com contatos com empresários e fechando negócios importantes. Eu, por outro lado, sou mais de colocar a mão na massa, no design, no processo criativo. Sempre fomos diferentes, mas conseguimos conviver bem, até eu começar a me envolver mais diretamente na empresa. A partir do momento em que entrei para a equipe com um cargo mais fixo, minha relação com Júlia mudou drasticamente. O que antes era uma relação de respeito e parceria passou a ser um campo minado, cheio de intrigas e olhares disfarçados. Eu não entendia o que havia acontecido, mas parecia que, ao invés de apoiar meu trabalho, ela estava disposta a minar cada passo que eu dava. Se antes nossas conversas eram leves e descontraídas, agora tudo se tornava uma competição disfarçada de apoio. No começo, tentei ignorar os comentários sutis, os olhares de desdém, mas quanto mais eu me dedicava à minha função, mais ela tentava me puxar para o buraco. Certa manhã, quando estava no escritório analisando alguns projetos, uma situação me fez enxergar o que realmente estava acontecendo. Júlia entrou, como sempre, com seu olhar arrogante e me disse: "Você sabe, Bruna, que sempre existirá uma linha invisível entre o que você faz e o que eu faço, né? O que você faz, qualquer um faz. O que eu faço, requer muito mais habilidade." Algo dentro de mim quebrou naquela hora. Eu não sabia o que estava acontecendo com ela, mas sabia que algo estava muito errado. A tensão na empresa aumentava, e não demorou muito para que os primeiros problemas surgissem. Algo estava sendo manipulado nos bastidores, mas eu ainda não sabia quem ou o que estava por trás de tudo isso. E foi aí que eu percebi, algo muito mais sombrio estava acontecendo, e talvez, só talvez, a pessoa mais próxima de mim fosse a chave para descobrir o que estava acontecendo na minha própria casa. Minha irmã, sempre com aquela expressão de superioridade, tinha um jeito especial de me diminuir. Naquela manhã, depois de seu comentário sobre a minha profissão, eu não consegui mais controlar minha raiva. Perguntei, com toda a sinceridade que me restava: "Você quer dizer o que com isso? Só porque você tem um cargo importante na nossa empresa, da nossa família, não quer dizer que você seja maior do que eu. Meu pai e nossos avós sempre disseram que somos do mesmo nível, independentemente da nossa função." Naquele momento, ela revirou os olhos e, com um tom irônico, disparou: "Nossa, você é muito burra. Não dá para acreditar que você seja dessa forma." Eu senti o sangue ferver nas minhas veias. Quase gritei, mas me lembrei de onde estávamos, no escritório, na empresa da nossa família. Era impossível perder a calma ali, especialmente com ela tentando criar um espetáculo de deboche diante de todos. Mas algo me dizia que havia mais por trás de tudo isso, algo que ela estava planejando. Parecia claro, ela queria me ver fora da empresa. E foi nesse instante que uma sabedoria que eu nunca imaginei ter surgiu em mim. Eu não suportava mais o jeito que ela me tratava, mas sabia que não poderia simplesmente reagir com raiva. Respirei fundo, me recompondo, e então, com um tom sereno, perguntei: "Por que você está me chamando de burra? Você sabe que o que está fazendo é completamente contra a lei. Você está me constrangendo. Se eu for diretamente para a Justiça do Trabalho, você estará colocando tudo em risco, incluindo seu cargo aqui. Isso não é brincadeira, Júlia." Ela, com aquele sorriso desdenhoso, tentou amenizar a situação. "Calma, mana, eu só estou brincando com você." Mas eu não estava disposta a aceitar aquilo como uma simples brincadeira. Respondi com firmeza: "Não estou levando isso na brincadeira. Na verdade, isso já é a 3ª vez que você tenta me fazer sair da empresa. Já tentou arranjar uma história sobre meu relacionamento com o meu assistente, sugerindo que eu estivesse tendo um caso para me prejudicar, para me afastar dos meus clientes. Eu sei o que você está fazendo, Júlia. E isso não vai mais funcionar." Ela parou, os olhos se estreitaram e, por um momento, ficou em silêncio. Eu sabia que ela estava planejando algo mais, mas aquela ameaça, tão disfarçada de brincadeira, não me assustava mais. Ao contrário, me dava forças para seguir firme na minha luta. Eu sabia que ela tinha o poder de virar tudo contra mim,
mas eu não podia mais permitir que isso continuasse. Era hora de fazer algo antes que fosse tarde demais. A perda do meu pai foi um golpe que não sei se algum dia vou conseguir superar completamente. Ele sempre foi o pilar da nossa família, o responsável por tudo, inclusive pela nossa empresa. Mas, quando ele faleceu, as coisas mudaram drasticamente. Meu avô, apesar de estar já bem debilitado pela saúde, continuava no comando da empresa. Ele sabia que a qualquer momento seria necessário tomar decisões sérias, como quem assumiria o posto depois dele. A minha mãe, por sua vez, já havia deixado claro que não tinha muito interesse em comandar a empresa. Ela já havia dito ao meu avô que não queria incomodar, e que preferia que a responsabilidade passasse para nós, as irmãs. Era uma situação difícil, porque mesmo sendo irmãs, sabíamos que a liderança da empresa trazia consigo uma grande carga emocional e responsabilidades que nenhuma de nós parecia querer assumir por completo. E, claro, minha irmã Júlia, a mais velha, não perdeu tempo em mostrar que se via como a natural sucessora. Ela batia no peito, orgulhosa, dizendo que seria ela quem tomaria as rédeas da empresa. Mesmo sendo a mais velha, eu sabia que o meu potencial com os clientes e minha dedicação à empresa não a deixavam tão segura. A cada dia, a tensão aumentava. Eu sabia que minha irmã estava sempre tramando algo para me colocar para fora da empresa. Mesmo após a morte do meu pai, ela não perdeu tempo e continuou tentando arranjar um motivo para minha justa causa. Mas, por mais que a ira me consumisse, comecei a perceber que agir por impulso nunca trazia boas consequências. A raiva que eu sentia por ela sempre fazia com que eu perdesse o foco e me colocasse em situações ainda mais complicadas. Então, optei por usar a sabedoria, por mais que fosse difícil. Certa manhã, estávamos na sala de reuniões quando vi pela janela que meu avô estava se aproximando. Ele parecia cansado, mas ainda muito firme. Naquele instante, a pressão aumentou. Ele abriu a porta e, com aquela voz tranquila, mas cheia de autoridade, perguntou: "Meninas, está tudo bem aí?" Era o momento de sempre, onde ele fazia questão de verificar como estávamos, mesmo sabendo das tensões entre nós. Eu poderia facilmente ter entregado minha irmã, dizer tudo o que estava acontecendo, mas sabia que ela, como sempre, colocaria a culpa em mim. E, sinceramente, eu não queria ser arrastada para mais uma situação em que ela me usaria como bode expiatório. Foi então que eu escolhi o caminho da sabedoria. Olhei para ela, que estava com os olhos fixos em mim, esperando alguma reação. Eu sabia que não podia mais cair nas armadilhas dela. Respirei fundo, e, com a calma que eu nem sabia que tinha, respondi para o meu avô: "Sim, está tudo ótimo, vovô. Estamos apenas resolvendo alguns detalhes sobre a empresa." Júlia me lançou um olhar fulminante, mas eu sabia que, naquele momento, tinha feito a escolha certa. Eu sabia que, se continuasse a me deixar levar pela ira, acabaria me colocando ainda mais em uma posição vulnerável. Precisava de uma estratégia mais cuidadosa. A partir dali, embora o peso da responsabilidade me pressionasse, eu sabia que precisava estar sempre um passo à frente. A batalha por essa empresa não seria fácil, mas eu não desistiria. Mesmo que ela tentasse me derrubar de todas as formas, eu estava pronta para lutar com sabedoria, porque sabia que o meu lugar ali era mais do que merecido. Quando cheguei em casa naquele dia exaustivo, a última coisa que eu queria era pensar nas intrigas de minha irmã, mas eu sabia que precisava desabafar. Meu marido estava na sala, e assim que o vi, sentei-me ao seu lado no sofá e comecei a contar tudo o que havia acontecido. Falei sobre o confronto com Júlia, sobre como ela sempre tentava me tirar do meu equilíbrio, mas que dessa vez eu havia conseguido me manter firme, sem cair em suas provocações. Ele deu uma risada suave, como sempre fazia quando falava dela. "Nossa, sua irmã nunca cansa, né?" comentou ele, tentando aliviar a tensão. Mas, para mim, a situação estava longe de ser engraçada. "Sim", respondi, "e hoje meu avô, que já está bem debilitado, falou que provavelmente vai precisar se afastar da empresa por causa da sua saúde. Ele perguntou à mamãe se ela gostaria de tomar conta da empresa, mas ela já deixou claro que não tem interesse algum. Ela só quer deixar isso para nós, para mim e para a Júlia." Eu me sentia perdida. Meu avô, o homem que sempre foi a autoridade da família, agora estava lutando pela vida e, em meio a tudo isso, precisava que nós, suas netas, tomássemos as rédeas da empresa. Júlia, com seu comportamento desonesto e manipulador, estava fazendo de tudo para me afastar de lá, e eu não sabia como conseguiríamos administrar aquilo juntas. Na minha cabeça, a ideia de ter que dividir o comando com ela parecia impossível. Foi então que, no meio da conversa, meu celular tocou. Era meu avô.
Fui tomada por uma sensação de apreensão, mas atendi. Oi, vô, falei, tentando disfarçar a tensão na minha voz. Filha, começou ele, com a voz cansada, preciso te contar que vou ser internado por causa da minha saúde. O hospital é caro, e os custos são altos. Comunique à sua irmã. Mas vocês duas vão precisar tomar conta da empresa agora. Eu e seu tio decidimos isso. Eu não tenho mais condições de cuidar disso, e ele também não tem interesse, pois já tem os negócios dele. O que eu preciso de vocês é que se deem bem, pois os clientes dependem de vocês. O recurso da empresa é o que pode nos manter, e eu preciso garantir que minha saúde se mantenha intacta. Espero que façam o melhor. Aquelas palavras pesaram sobre mim. Meu avô estava confiando em nós, mesmo sabendo das diferenças entre mim e minha irmã. Não tinha mais volta. O peso da responsabilidade agora era todo nosso, e eu sabia que, se eu não tomasse as rédeas da situação, poderia perder tudo. Tá bom, vô, respondi, com a voz trêmula. Eu vou cuidar disso com muito amor e carinho. Farei o meu máximo. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada, por um momento, olhando para o vazio. O que parecia uma missão impossível agora era minha responsabilidade. Sabia que a batalha que me aguardava não seria fácil, especialmente com minha irmã, mas era hora de agir com sabedoria e coragem. Minha família e minha empresa precisavam de mim, e eu faria de tudo para manter a integridade de tudo que meu pai e meu avô haviam construído. Fui para o quarto, me deitei, mas o sono não veio fácil. Eu sabia que a partir daquele momento, nada seria mais o mesmo. Quando acordei naquela manhã, meu celular estava cheio de notificações, mas uma se destacou. Era uma mensagem da minha irmã Júlia, algo que não acontecia há anos. Ela dizia que teria uma reunião com a minha equipe e a sua equipe, e que todos estavam nos aguardando na sala de reunião. Imediatamente, desconfiei de suas intenções. Por que ela me procuraria agora, depois de tudo o que havia acontecido? Algo estava muito errado. Tomei meu café rapidamente e fui direto para a empresa. Ao chegar na portaria, percebi que meu cartão não estava funcionando. Achei estranho, já que nunca havia tido problemas antes. Tentei novamente, e então falei com a recepcionista, explicando que estava alguns minutos atrasada para a reunião. Ela me olhou com uma expressão desconfortável e disse: "Esse cartão está bloqueado. Você não tem mais acesso à empresa." Foi a dona Júlia quem bloqueou. Fiquei paralisada por um momento. Como assim? Eu trabalho aqui há 5 anos, nunca tive problemas com o acesso. Me recusei a acreditar que minha irmã faria algo tão baixo. Perguntei: "Como assim? Eu trabalho aqui. Sou neta do fundador. Nunca me bloquearam antes." A recepcionista apenas repetiu que o bloqueio havia sido feito por Júlia. Eu não sabia o que fazer. Então decidi ligar para ela. Liguei diversas vezes, mas ela não atendia. Fiquei ainda mais desconfiada. Decidi agir por conta própria. Vi a segurança da empresa observando. Então, com determinação, pulei as catracas. Não ia deixar que nada me impedisse de chegar àquela reunião. O segurança começou a me seguir, pedindo educadamente que eu me retirasse, dizendo que eu não tinha mais acesso à empresa. Mas eu não iria ceder. Respirei fundo e falei: "Eu sou a neta do fundador dessa empresa, e vocês não podem me barrar." Isso não parecia ter feito efeito, pois ele continuou insistindo, até que, em um momento de desespero, saí correndo. Eles foram atrás de mim, mas eu estava decidida. Quando finalmente cheguei à porta da sala de reunião e a abri, encontrei minha irmã, que me olhou surpresa, os olhos arregalados, e soltou: "Como assim ela está aqui?" Eu não queria perder tempo e fui direto ao ponto. "Por que você me bloqueou? Qual é o motivo do bloqueio? Sendo que nosso avô disse que nós duas iríamos comandar a empresa." Ela, com um sorriso arrogante, respondeu: "Olha como você é responsável, já está atrasada para a reunião. Como você não chegou no horário, bloqueei seu cartão." Bufei de raiva. Não acreditava no que estava ouvindo. Fui firme. "Trate de me desbloquear agora. Eu vou participar dessa reunião, e não vou sair daqui até ela acabar. Nosso avô me confiou essa responsabilidade, assim como a você. E mais, tenho pontos a discutir com minha equipe e com a sua." A tensão no ambiente estava insuportável, e Júlia, como sempre, tentando se mostrar no controle, disse com desdém: "Você pensa que é quem? Uma designer inútil, que só recebe reclamações dos clientes sobre o seu trabalho. Não está sabendo disso?" Fiquei atonita por um momento, mas recuperei minha compostura. Em nenhum momento ninguém me informou disso. "Você está falando isso com a sua própria boca."
Pelo contrário, meus clientes sempre me elogiaram, e eu sempre superei as expectativas deles. Nessa hora, meu tio entrou na sala e, com uma calma autoritária, interrompeu a discussão. Meninas, vamos parar de discutir na frente dos nossos funcionários. Vamos começar a reunião. Eu vou passar a responsabilidade para as duas. Ele olhou para Júlia, com uma seriedade que eu raramente via. Júlia, por favor, desbloqueie o cartão da sua irmã. Ela vai participar da reunião e da empresa, independentemente do horário que ela chegou. Ela tem que ser mais pontual, mas não é assim que se resolve as coisas. Agradeci a ele com um olhar e me sentei à mesa. A reunião, que já estava tensa, continuou, e eu sabia que ali seria apenas o começo de um novo capítulo na nossa história. Não seria fácil, mas agora, mais do que nunca, eu sabia que tinha que lutar para manter o controle da empresa e garantir que as decisões que tomássemos fossem as melhores para todos. A reunião havia terminado, e eu estava com a cabeça a mil, tentando processar tudo o que havia acontecido. Júlia havia feito de tudo para me tirar do meu lugar na empresa, e agora parecia que a única coisa que importava para ela era a companhia, não a nossa família. Eu estava em um dilema interno: falar com ela sobre o que havia acontecido ou deixar para lá e tomar minhas próprias atitudes. Porém, antes que eu pudesse decidir, meu celular tocou, e a ligação do hospital veio com uma notícia que me deixou sem chão. Meu avô, o homem que sempre foi meu pilar, estava em estado crítico. A equipe médica havia confirmado que ele precisaria ser internado na UTI, pois sua saúde havia piorado drasticamente. O infarto que ele havia sofrido naquela manhã quase o tirou de nós, e o que restava agora era esperar e torcer. A situação era desesperadora, e, no fundo, eu sabia que não havia espaço para mais discussões naquele momento. Sem palavras, olhei para Júlia, e seguimos em nossos respectivos carros rumo ao hospital. Meu tio foi comigo, e nós três, sem troca de palavras, aguardamos com ansiedade a chegada do médico. Quando ele finalmente apareceu, sua expressão grave confirmou os nossos piores medos. O seu já está em estado crítico, disse o médico, com a voz firme, mas cheia de compaixão. Infelizmente, não podemos fazer mais nada. Ele já teve um infarto, e sobreviveu, mas agora está totalmente dependente do respiratório. A qualquer momento, vocês podem receber uma notícia que não gostarão, então estejam preparados. Fiquei sem reação. As palavras do médico ecoavam na minha mente, mas meu coração não conseguia aceitar aquilo. O homem que sempre me defendeu, o único que sempre acreditou em mim, agora estava à mercê da vida e da morte. Não consegui segurar as lágrimas. Ele sempre foi meu mentor, meu guia, e agora ele estava ali, lutando pela vida. Meu marido, que estava ao meu lado o tempo todo, me abraçou com força, me oferecendo o conforto que eu tanto precisava. No entanto, ao olhar para Júlia, percebi algo estranho. Ela estava ali, sem expressar um mínimo de compaixão, e me parecia até desafiadora, como se estivesse se divertindo com o meu sofrimento. Júlia, o que foi? Perguntei, com a voz embargada. Você tem algum problema comigo ou com o meu marido? Ela olhou para mim com um desprezo evidente e respondeu sem muita preocupação. Não é nada, só não acredito nas suas lágrimas. Acho que você está fingindo. Fiquei atonita. Como alguém poderia ser tão insensível diante de uma situação tão delicada? Eu sou humana. Júlia. Ele é meu avô, não é só o meu chefe. Eu o amo e, claro, vou chorar por ele. Ela deu de ombros, como se aquilo não tivesse importância. Ah, sei lá, deixa pra lá. Eu vou tomar um café. E se afastou, sem olhar para trás. Eu não aguentei. O calor da raiva se misturava com a tristeza, e antes que eu pudesse reagir, meu marido me segurou pelo braço. Bruna, por favor, não é o momento. Esse não é o lugar para discutir com ela. Vai ter o momento certo, e agora, o que importa é que seu avô precisa de você, da nossa família. Ele estava certo, mas a sensação de injustiça queimava dentro de mim. Olhei para Júlia, que se afastava com seu ar indiferente, e sabia que ela nunca entenderia. Ela sempre foi assim, incapaz de ver além de seus próprios interesses. A ideia de que ela estava ali, em vez de ficar com a família, apenas porque alguém precisava cuidar da empresa, me deixou ainda mais frustrada. Naquele momento, percebi a verdadeira face da minha irmã. Ela estava mais obcecada pela empresa do que pela saúde do nosso avô. Quando ela nos informou que iria para a empresa, dizendo que, sem ela lá, a companhia não funcionaria, senti um aperto no peito. Como ela podia pensar na empresa no meio de tudo aquilo? Tá bom, Júlia, respondi, com a voz baixa. Pode ir. Eu fico aqui com meu marido, e, se meu tio quiser descansar,
Vou passar a noite com o meu avô. Vou avisar aos nossos clientes sobre a situação. Eles vão entender. Meu tio, que também estava ali, concordou. Sim, eles entenderão. Isso é uma emergência de saúde. Mas, enquanto isso, Júlia já estava na porta, pronta para sair. Olhei para ela uma última vez e percebi o quanto ela estava distante de tudo que realmente importava naquele momento. A empresa, para ela, era mais importante que a família. A essa altura, eu sabia que, a partir daquele dia, eu teria que tomar medidas drásticas, não apenas para salvar o legado de meu avô, mas também para garantir que ela não destruísse tudo que ele e meu pai haviam construído. O peso daquelas palavras ainda ressoava na minha mente enquanto eu olhava para o caixão do meu avô, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O luto era algo pesado por si só, mas o que minha irmã havia dito, naquele momento em que todos deveriam estar unidos pela dor da perda, fez a dor se multiplicar. Você nunca foi nada para nossa família. Aquilo me cortou como uma faca afiada. E pior, ela não parou por aí. Eu estava ali, tentando manter a calma, me controlando para não estourar em lágrimas e raiva ao mesmo tempo, quando, de repente, ela respirou fundo e, com um desprezo total, cuspiu na minha cara. Foi como se o mundo tivesse parado por um segundo. Eu fiquei congelada, sem saber como reagir. O que ela acabará de fazer foi algo muito mais do que uma afronta pessoal. Foi uma afronta a toda a memória do nosso avô, que, apesar das diferenças entre nós, sempre tentava manter a família unida. Eu podia sentir a raiva subindo dentro de mim, quente, sufocante. O desejo de revidar era forte, mas então meu marido me segurou, e meu tio também entrou no meio para separar a briga. Ele pediu para minha irmã se retirar do local imediatamente, como se aquilo fosse algo simples de resolver. Mas, em vez de se acalmar, ela gritou, mais uma vez com um olhar de desprezo. Você é uma designer inútil. Saiba o seu lugar, porque não é na nossa empresa. A empresa agora é minha, e você não tem direito nem de pisar o pé lá. Eu estava em choque, mas a minha vontade de reagir era avassaladora. Quase gritei de volta, quase fui até ela e agredi, mas, naquele momento, o que me segurou foi o respeito pelo meu avô. O velório não era o lugar para isso, e eu sabia que, se reagisse à altura daquilo, estaria perdendo minha dignidade, minha compostura, e isso é algo que ele sempre me ensinou a preservar. Meu marido, vendo que eu estava prestes a perder o controle, me segurou firme, quase me abraçando, e sussurrou baixinho, calma, Bruna. Agora não. Este não é o momento para isso. Vamos passar por isso da maneira mais digna possível, porque é isso que o vovô esperaria de você. Eu respirei fundo, tentando engolir a raiva e a humilhação que sentia, e minha irmã, após gritar aquelas palavras, finalmente se retirou. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Ela estava se colocando como a dona da empresa, como se tivesse algum direito de fazer o que bem entendesse com o legado do nosso avô. Mas não sabia o quanto eu estava disposta a lutar por ele, por mim e pelos meus próprios sonhos. O velório passou em meio àquela tensão, e eu, mesmo com toda a dor, sabia que a batalha que se seguiria não seria fácil. A empresa estava em jogo, o legado da minha família estava em risco, e a cada dia, Júlia parecia mais determinada a tomar o que, para ela, era o direito adquirido. Mas eu estava mais forte do que nunca. Eu não podia deixar que a ganância e a ambição dela destruíssem o que meus pais e avós haviam criado com tanto esforço. Quando o velório terminou e a última despedida foi dada, eu fiquei ali, sozinha por um momento, olhando para a lápide do meu avô. E ali, entre as lágrimas que ainda insistiam em cair, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não ia deixar que ela vencesse dessa vez. Eu estava furiosa. Cada passo que eu dava, cada palavra que eu ouvia, aumentava ainda mais o ódio que queimava dentro de mim. Eu sabia que o que minha irmã estava fazendo não tinha justificativa, mas a dor era mais intensa do que qualquer outra emoção. Eu sentia como se a última ligação do meu avô, em que ele confiou em nós duas para comandar a empresa, fosse ser desfeita por uma ambição cega de Júlia. Como ela podia fazer isso comigo? Como ela se achava no direito de agir dessa forma? Ao chegar à empresa, a recepcionista me informou que meu acesso estava bloqueado. Meu cartão não passava, e antes que eu pudesse protestar, 2 guardas de segurança apareceram, dizendo que a empresa agora estava sob o controle de Júlia. Meu estômago se revirou. Não apenas porque ela estava se aproveitando de uma situação que eu sabia que era temporária, mas porque ela estava totalmente ignorando o testamento do meu avô, que ainda não tinha sido oficializado, e já agindo como dona. Fui tomada por um impulso de raiva, mas antes que algo pior acontecesse, eu respirei fundo e decidi dar a volta por cima. Eu não queria causar mais confusão. Já estava farta dessa guerra silenciosa.
O que eu precisava fazer era mostrar que minha posição na empresa não dependeria daquilo que ela queria impor. Voltei à minha casa, chamando meu advogado. A única coisa que restava era buscar justiça, pois agora a situação já não estava mais em minhas mãos. Passei os dias seguintes mergulhada em questões jurídicas, reunindo provas, documentos e informações sobre o que realmente acontecia dentro da empresa, o que minha irmã estava fazendo e se o testamento que ela tanto mencionava já estava em vigor. Eu sabia que precisaria ser mais estratégica do que nunca para reverter aquela situação. A raiva ainda queimava, mas agora estava focada no objetivo de recuperar meu lugar e, mais importante, honrar o legado do meu avô. Não seria fácil, eu sabia, mas aquela batalha estava longe de terminar. O que minha irmã não sabia é que eu estava apenas começando a jogar o jogo dela. A raiva que eu sentia em cada fibra do meu ser aumentava a cada passo. A cada palavra que minha irmã dizia, ela me empurrava mais para o limite. E quando ela me ligou, naquele número desconhecido, com aquela voz arrogante e cheia de risada, dizendo que os papéis das demissões estavam prontos e que a posse da empresa já era dela, eu simplesmente não consegui mais manter a calma. O que você vai fazer, sua inútil? Ela zombou. Era o suficiente para eu explodir, mas eu sabia que a batalha não poderia ser ganhada com impulsos. Com a raiva borbulhando, eu desliguei o telefone e tomei uma decisão. Não podia mais confiar nas palavras dela, não podia mais acreditar na mentira que ela estava tentando construir. Então busquei respostas no lugar certo. Não ia deixar minha irmã tomar o controle daquilo que, por direito, era meu e de meu avô. Fui atrás de todas as provas possíveis, e cada uma delas me dava mais clareza sobre o jogo sujo que ela estava jogando. Eu sabia que ela não era dona da empresa, mas o que me surpreendeu foi a maneira como ela conseguiu aquele papel. Como ela havia manipulado as coisas para parecer que tinha total controle sobre a situação. Não estava disposta a aceitar passivamente, então liguei para o meu tio. Ele confirmou o que eu já desconfiava. Júlia estava agindo por conta própria, mas o testamento ainda não havia sido oficializado. Foi aí que meu tio, provavelmente com um pouco de medo de se envolver mais, me indicou um advogado. Quando conversei com ele, a situação se esclareceu de forma ainda mais dramática. A informação que minha irmã estava fornecendo era falsa. O site que ela mencionava estava fraudado, e a posse da empresa não era dela, nem da minha. O testamento ainda estava em análise, e qualquer tentativa dela de assumir a empresa sem a devida legalidade era uma fraude. Eu estava agora com tudo o que precisava para destruir a mentira que ela havia construído. E naquele momento, a ideia que se formou na minha mente não era apenas uma vingança. Era uma vingança estratégica. Algo que minha irmã jamais imaginaria que eu faria. Eu iria expor a mentira dela, e faria isso de forma tão contundente que ela perderia tudo o que ela achava que tinha conquistado. Ela não ia só perder a empresa, mas o respeito que tentava forjar diante de todos. Eu estava preparando o terreno para uma vingança que, quando chegasse, iria devastar a arrogância dela de uma vez por todas. A guerra estava declarada, mas agora, eu jogaria conforme as regras, e minha irmã nem imaginava o quanto isso ia custar a ela. O momento de grande revelação chegou, e eu sabia que a minha estratégia estava prestes a surtir efeito. Cada passo que eu dava estava calculado. Vesti minha roupa de carteiro, comprei a carta e preparei tudo com precisão. Não era apenas uma carta qualquer. Era o meu bilhete de entrada para a justiça, a chave para destruir a mentira que minha irmã vinha tentando impor. Eu sabia que minha presença na empresa estava proibida, mas nada me impediria de entregar a carta que faria tudo desmoronar para ela. Cheguei lá, com o coração acelerado, sabendo que o que eu estava prestes a fazer mudaria o destino de todos. A recepcionista, sem saber de minha identidade, me pediu para subir diretamente para a sala de Júlia. A tensão na minha mente se dissipava a cada passo. Eu estava prestes a enfrentar minha irmã, mas de uma maneira que ela jamais imaginaria. Quando entrei, Júlia estava ocupada em uma reunião. Ela nem imaginava o que estava por vir. Pedi para aguardar, com a carta em minhas mãos, e o tempo parecia se arrastar. Finalmente, quando ela terminou, ouvi a voz dela gritar: "Mande esse carteiro entrar." Com um sorriso interior, entrei na sala dela. Ela estava com um milkshake, algo tão insignificante em um momento tão tenso, mas que naquele instante parecia ser a gota d'água. Assim que entreguei a carta e ela abriu, a expressão dela mudou de uma forma que eu jamais esquecerei. Engasgou com o milkshake, seus olhos se arregalaram. "Bruna, é você, a dona da empresa?" Ela perguntou, incrédula. Eu a encarei diretamente. "Sim", respondi com firmeza, sem hesitar. O choque foi visível em seu rosto. "Você arrumou um testamento falso", ela tentou argumentar, mas eu não me deixei abalar.
Os oficiais de polícia já estão chegando para retirar você da empresa, disse, com uma calma que ela jamais esperaria de mim. Foi naquele momento que a arrogância dela desmoronou. Ela começou a implorar pelo meu perdão, algo que eu não tinha nem de longe a intenção de dar. Você não tem perdão, respondi, enquanto via sua máscara de confiança cair. Você está demitida. Não tem mais acesso à empresa. E ainda te denunciei por falsificação de testamento. A cena se desenrolava com a precisão de um plano bem executado. Júlia, desesperada, tentou se defender. Você quer me ver atrás das grades? Mas minha resposta foi direta e fria. Sim. No instante seguinte, os oficiais chegaram, e não houve mais escapatória para ela. Foi algemada, levada para a delegacia, e ali começou a pagar pelas mentiras que havia construído. A empresa, agora sob o meu comando, se transformou. Os clientes, que estavam insatisfeitos com a gestão dela, respiraram aliviados. A equipe, que temia os abusos de Júlia, voltou a trabalhar com ânimo, agradecendo pela mudança. E eu, que sempre fui chamada de inútil, agora era vista como alguém essencial, alguém que trouxe a verdadeira justiça para aquele lugar. Minha irmã pagou pelo que fez. A prisão foi o preço que ela teve que pagar por sua ambição desmedida e pelas mentiras que tentou espalhar. E, finalmente, a empresa ficou em boas mãos, nas minhas mãos. A herança de meu avô não foi corrompida. Eu provei a todos, especialmente a Júlia, que a palavra inútil que ela tanto usava contra mim se tornou a força que me levou a conquistar o que era meu por direito. A justiça foi feita. Uau, que história intensa e cheia de reviravoltas. Com certeza, quem assistiu ficou impressionado com a coragem e astúcia da protagonista. Adorei o jeito como você finalizou com esse convite para interagir com a audiência. É uma excelente maneira de manter o engajamento do público. Se precisar de mais ideias ou ajuda com o canal, é só chamar. Até breve!